recentemente não sei se era uma matéria, um artigo teu falando sobre o risco de uma possibilidade de ataque nuclear e de que não dá pra gente descartar essa possibilidade. Só haver essa possibilidade já é um risco a ser considerado, né? Eu passei todo o tempo dizendo que as chances de guerra eram muito altas. Antes da guerra começar. Todo mundo ria da minha cara e falava, não, imagina, só tem a perder. Porque as pessoas fazem uma conta econômica, né? Ou um raciocínio racional, que é você calcular perdas e ganhos. E do ponto de vista racional, me parece que você tem muito mais perdas em entrar numa guerra dessa do que ganhos. Para o Putin, para a Ucrânia, para todo mundo. E ninguém conseguiu entender que quando você está na guerra, na verdade, a lógica é invertida. Eu aceito perder muito, porque eu sei que a minha perda vai te machucar. Sim. E você é meu inimigo. Então, é um raciocínio diferente. E o Putin, eu tenho dito que ele é um cara que ele preza muito a palavra dele e a capacidade de cumprir o que ele está ameaçando. Senão ele se torna um fanfarrão e perde a credibilidade. E quando ele mobiliza 200 mil soldados na fronteira de um país, e se ele não fizer nada... Nossa, acabou. Todas as próximas vezes que ele ameaçar alguém, ninguém vai acreditar. É puxar o revólver e botar de volta no bolso. Isso. Então, assim, e por que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com a discussão da história nuclear. A gente não pode achar que essa possibilidade não existe. Ela é pequena, a probabilidade é baixa, mas ela é real. Ela tá na mesa. E mais importante ainda, o que nós estamos assistindo a Rússia, ela tem uma economia, um PIB, embaixo da Coreia do Sul, assim. Não é uma grande economia, pro tamanho do que ela é de território e tal, e como ela se coloca como potência no mundo. Supostamente, era uma força militar. E tem um grande arsenal nuclear. O que a guerra mostrou? Que o exército russo não tem capacidade nenhuma. Ele é muito mais fraco do que a gente imaginava. Foi desorganizado, foi desestruturado, faltou soldados, faltou contingente. Soldado passando fome. Soldado passando fome, não tem combustível, não tem munição. Invadiu a Ucrânia por 4 frontes diferentes, ou seja, desestruturado, dividido, enfraquecido. Como é que você ia sustentar essas 4 linhas de ataque? Achou que ia dominar o país em uma semana. Foi uma tragédia total. E cada dia que passa, isso vai ficando mais evidente. Tem que trazer mercenário de grupos privados, tem que trazer combatente da Síria, milícias da Síria. Então, os russos estão mostrando que, no fundo, militarmente, eles são fracos. O que eles têm? Grandes armas. Armas atômicas, armas químicas e biológicas. Conforme o Putin vai ficando sem saída e vai ficando no corner, ele vai subindo o tom da força. Então, o que a gente assistiu esses dias na recuada de Kiev, o massacre nos subúrbios de Kiev, que mais de 400 civis mortos, corpos jogados em valas, gente amarrada, tiro na nuca, são civis. Isso é um massacre de guerra. Isso é uma demonstração não de força, de fraqueza. De desespero. Isso, porque ele não tem como mais ganhar a guerra. Tá claro que ele não consegue ganhar. Então o que ele pode fazer? Ele tem que mostrar que alguma coisa, internamente, para fora, tá visto para o mundo que a força militar bélica russa não se modernizou e não consegue entregar. E esse é o perigo, porque existe uma doutrina nuclear russa onde se cogita o uso de armas atômicas. Não as armas atômicas mais poderosas, mas as armas que a gente chama de táticas. E os russos sempre apostaram nisso. Ao longo dos anos eles vêm vendo que convencionalmente, tropas convencionais, eles são mais fracos do que o Ocidente. E viram várias operações militares da OTAN e do Ocidente na Europa e no mundo que mostraram que talvez eles não consigam resistir. E aí eles mudaram a doutrina e falaram assim, olha, se a gente tiver uma situação de apuros, a gente cogita usar uma arma nuclear tática, que é menor, para causar uma escalada e todo mundo ficar com medo e sentar na mesa e falar assim, vamos assinar um acordo de paz e vamos acabar a guerra agora. Assim, ele ameaçou várias vezes usar armas nucleares, botou o arsenal nuclear em alerta, fez esse massacre agora e está surgindo muito a conversa sobre o uso de armas químicas.
O que ele precisa fazer para ele ganhar a guerra? Ele precisa quebrar o espírito do ucraniano. Ele precisa quebrar a vontade, matar a vontade de resistência. O terror, aterrorizar, massacre, armas químicas, é uma maneira de fazer isso. Deixar as pessoas em pânico e desesperadas e falarem, olha, cara, não sei se eu estou disposto a continuar lutando. Perfeito. É a única coisa que sobrou para ele. Então, quanto mais o Putin se mostra fraco, quanto mais as coisas vão mal para a Rússia na guerra... mais ele sobe o tom. Mais ele sobe o tom e maior o risco a gente vê uma situação dessa. Principalmente se a situação interna dele também começar a ficar perigosa. Ele vai ter que distrair todo mundo, manifestantes dentro da Rússia, a elite militar, a elite oligarca. É perigoso um cara como ele com ego fragilizado, né? Um cara que foi ridicularizado, humilhado, e aí esse cara dá um piti, dá um piti em algum momento. E aí é perigoso porque ele vive muito da força, né? Ele é um cara que tá ali, se o Zelensky tá usando o soft power, que é o carisma, a capacidade de comunicação, o Putin não. O Putin, a projeção de imagem dele é: eu sou um cara forte, durão, patriarcal, eu tô recuperando os valores da Rússia, a honra do nosso povo. Um cara super ligado com a questão religiosa, ele quer resgatar a identidade russa conectada com o cristianismo ortodoxo. Então ele tem toda uma projeção de imagem. Ele é um cara que ele não sorri. O sorriso demonstra submissão, né? Abertura. Então ele tá sempre com aquela cara durona. E pra ele tá perdendo no campo que é o dele, da guerra, da força, pô, é uma situação muito complicada. Como que ele vai gerenciar isso daí? É talvez dobrar a aposta. Sim. E a gente não pode descartar isso, dado que ele desafiou a lógica convencional de todo mundo, que era: não vai ter guerra. Ele não vai invadir. Ele invadiu, ele tá lá, ele tem subido o tom, a retórica tem aumentado, o massacre bombardeando cidades urbanas, prédios civis, agora essas mortes desses 400 civis, isso é muito pesado. Até onde ele vai?